Olá a todos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Geração. Muito prazer, Matheus Mazeto, sou empresário, escritor e apresentador. Estamos aqui iniciando mais um episódio com um convidado mais que especial, que é o Paulo Tadeu. Paulo, muito obrigado por fazer parte desse episódio conosco. A sua presença é muito importante para nós. E para quem não conhece, Paulo, conta um pouquinho mais sobre você, sobre a sua história, para a gente iniciar esse bate-papo enriquecido de informações e experiências. Bom, eu queria agradecer muito o convite de estar aqui pessoalmente com você, já que nós fizemos uma live alguns dias atrás. Eu não vou falar muito sobre o Paulo Tadeu, porque nós vamos usar 50% do nosso tempo, né? Eu sou empreendedor, eu comecei a empreender com 7 anos de idade na minha cidade natal, já no matadouro municipal da minha cidade, onde eu ia ajudar a bater suínos junto com meu tio para ganhar a tripa. Então, tem uma história muito grande, desses 7 anos até os 64, eu falo que é sempre meio século dentro do ramo da carne, com sucessos e insucessos. Todo empreendedor tem isso, né? Sucesso e insucesso. A carne, como todo setor, também traz essa dificuldade. E eu passei por várias coisas. Maravilha. Paulo, antes da gente iniciar as perguntas e te conhecer um pouco melhor, porque as perguntas ela vai definir um pouco mais sobre os nossos ideais e os nossos entendimentos. Antes de tudo, como você define um vencedor? Para todos que estão nos assistindo, o que é um vencedor para o Paulo Tadeu? Mas eu considero muitas pessoas vencedoras, né? Vencedor é quem corre atrás. Quem tem a sua meta, tem o seu objetivo, vai buscar, sem vitimismo. Então, um vencedor e um admirador. Eu sou meu admirador. Perfeito. Porque eu corri atrás para chegar onde eu queria. Excelente. Bom, para mim, para poder concluir tudo isso aí que você disse, para mim, um vencedor, ele é um perdedor que tentou de novo. Exato. Então, porque para nós, todo mundo vê a questão do vencedor quando ele chega lá. Antes de você conseguir acertar, você erra diversas vezes. Eu e você, a gente passou por diversas vezes, a gente fracassou muito mais do que acertou. Então, basta um acerto que compensa todos os nossos erros e isso faz parte do ser humano. E para poder a gente complementar e iniciar, o empreendedorismo é para todos? Não. Nunca foi e não vai ser. Por que você acha isso? Porque assim, tem muitas pessoas que às vezes a pessoa trabalha... Vamos falar de açougue, que é o meu ramo. Claro. A pessoa trabalha no açougue, ele é um exímio açougueiro, tem 20 anos de açougue e quer empreender. Mas ele não tem espírito empreendedor e não quer pagar o preço para empreender. Ele quer ser CLT. Ele quer receber no final do mês, ter aquele pagamento, fazer a sua previsão. O que é empreender? Todo empreendedor, na minha visão, o empreendedor, ele é um órfão de pai e mãe. Essa é a realidade. Porque quando você tem pai e mãe, você tem dificuldade, o pai, a mãe, os nossos pais, ele ensina você a gatinhar, ele ensina você a andar. Depois você cresce, você vai para o colégio, ele está junto. Quando a professora chama, o diretor chama, o pai vai lá e assim por diante. E tem muitos pais que quando o filho casa e não dá certo, ele volta para onde? Para a casa do pai. Empreendedor não tem para onde voltar. É acertar ou acertar. Porque ele não tem um pai, ele não tem os pais dele. Então empreender é muito difícil. Às vezes a pessoa sai do CLT e ele quer empreender. Mas ele vai empreender pensando na próxima balada na sexta-feira. Não dá para empreender pensando em balada. Empreender é como eu fiz, como muitas pessoas fazem, sem sábado, sem domingo, sem feriado, sem dia santo. É abrir mão de Natal, de Ano Novo, para alcançar os seus objetivos. Empreender é isso. Se a pessoa tiver essa vontade de empreender e tiver isso na veia, empreendedor tem que estar na veia. Não tenta não. Continua CLT. Eu sempre falo isso. Então, às vezes a pessoa perdeu o emprego, eu vou tentar empreender. Se você não quiser pagar o preço, você vai abrir mão de muita coisa. E ao chegar, por exemplo, depois de todos esses anos, quando eu cheguei a esse nível de empreendedorismo, você acaba sentindo quanto eu abri mão de alguma coisa. Quanto eu abri mão de alguma coisa da minha vida para empreender. Quantos sábados eu trabalhei, quantos domingos eu levantei 4 horas da manhã no açougue para até 2 horas da tarde. Quantas segundas-feiras, quantos natais, quantos anos novos que eu passei trabalhando. Empreender é isso. Então, eu falo assim, empreendedor é um órfão de pai e mãe, e para ser empreendedor você tem que pular do precipício e criar um paraquedas lá embaixo. E poder complementar tudo isso aí, empreender é ter coragem, porque todo mundo acha que empreender a pessoa é simplesmente você abrir um novo CNPJ. Tem estudo que a maioria dos CNPJs que são abertos não duram 2 anos porque fecha. Então, o empreendedor significa sacrifício, é sacrificar. Por quê? Se você não quiser tentar, se você quer empreender
e não quer correr risco, e não quer correr sacrifício, como você falou, o empreendedor, ele tem que ter um objetivo além de tudo. Ele tem que passar por tudo que ele passa. Não importa se ele passar por frustração, decepção, dificuldade, se ele tiver que pagar funcionário e ficar sem seu próprio dinheiro, que muitas vezes acontece. Então a questão é empreender, tem que ter coragem, tem que ter realização. E hoje muitas pessoas nessa nossa geração atual não quer sacrificar. A gente vê, hoje inclusive a gente já vai partir para a próxima pergunta ligado a isso. A questão é, muitos jovens hoje em dia não pensam mais em sacrificar ao longo do tempo. Quem empreende não é pelo dinheiro. É por realização, por sentir vivo. A pessoa ela tem um objetivo que é além de viver, ela tem um foco daquilo. Então ela passa por isso. E para ela conseguir se tornar e alcançar aqueles objetivos, ela tem que ser um bom profissional, ela tem que estudar mais. Então, partindo para a próxima pergunta, que já é ligado a isso, qual dica você dá para as pessoas que estão nos assistindo para se tornar um bom profissional? Profissional? Um bom profissional. De empresa? Bom, o que nós vemos hoje na geração, e os profissionais são completamente diferentes, aí nós vamos entrar na área de gerações. Geração X, geração Z, Y e geração Z. Na minha época, quando eu tinha de trabalho, as pessoas eram muito mais profissionais que hoje, muito mais comprometidas, porque o jovem hoje, ele tem pressa de ficar rico e ser feliz depressa. Essa é a geração Z. Na minha época de açougue, nós estávamos satisfeitos de ter um emprego e uma bicicleta. Então, era muito mais fácil. Então, você tinha funcionários com 15, 16 anos e que eram profissionais. Hoje, em todos os setores, não é só no açougue, não é no seu, não é no meu, em todos os setores, nós estamos trabalhando com geração Z. E, na minha opinião, o grande desafio do empreendedor brasileiro, de dono de supermercado, eu não sei de outros países, na sua área de supermercado, mecânica, todos, é lidar com a geração Z. Como você vai lidar com essa geração que ela não se entrega, ela não tem comprometimento de trabalho, haja visto que uma pesquisa mostra que as empresas, os RHs, quando chegam 10 jovens de geração Z, 8 são recusados. É assustador, não é? Sim. Por quê? 30% quer alto salário para trabalhar, 30% não sabe se expressar, 18% vai para a entrevista com a mãe e o pai, ou a avó. Então, é o grande desafio do momento. Então, nós vamos preparar essas pessoas para terem o comprometimento de trabalhar numa empresa. Porque elas são imediatistas, elas querem resultado rápido. Então, o profissional da minha área, da minha época, era muito mais comprometido que o de hoje, muito mais profissional. Então, eu vejo hoje que essa pressa, esse imediatismo está deixando as firmas em situações desesperadoras. A mão de obra está faltando. Tá. Nós temos hoje 10 milhões de pessoas desempregadas no Brasil. Eu falo sempre que 5 milhões não têm qualificação e 5 milhões não querem trabalhar. Exatamente. E quais são as dicas que você enxerga hoje, alguns pontos, que você acha que o jovem hoje, principalmente, eu digo mais da parte da minha geração, que são dicas que pode valorizar o jovem a conquistar esse espaço que está faltando dessa nossa geração atual? Olha, nós estamos tão desqualificados profissionalmente que qualquer jovem que fizer coisa mínima, a média ele já é um excelente profissional. Que fizer a média, não sei nem se é acima da média, que nem fala o Bruno lá do Flamengo, né? Eu estou em outro patamar. Não precisa estar nesse patamar, não. Se você estiver na média, já está ótimo. Exatamente. Se você sai um pouquinho da média, o que eu falo é que as pessoas elas sempre têm que ter alguns pilares, e principalmente o jovem hoje, que eu sempre digo, quando algumas pessoas vêm pedir conselho, como é que eu consigo sucesso, enfim. A pessoa, primeiro, ela tem que ter conhecimento, ela tem que estudar aquilo que ela faz. Pode ser a área que for. Se você for pintor, você tem que ser um dos melhores pintores da sua área para você conseguir destaque. Segunda coisa, o relacionamento. Eu conheço, Paulo, eu acredito que você também conheça pessoas que são profissionais de ponta, mas não tem relacionamento, que é o primordial. Não tem como você crescer na vida se você não tiver um bom relacionamento. E outra, e se você for muito bom, como eu conheço pessoas que é muito bom, é como se fosse um gênio no fundo de quintal. Ele não consegue evoluir. Ou dentro de um quarto escondido. Ou dentro de um quarto escondido. Então ele tem que ter bons relacionamentos. Então é uma coisa, é um conjunto de processo. E o terceiro principal, solucionador. A pessoa tem que saber solucionar problemas, se ela quer destaque. E não levar problemas. E não levar problema. E qual que é a técnica que eu sempre uso? Das 3 portas, que são diagnosticar aquele problema que você está passando. Como eu consigo diagnosticar problema aonde eu vou? Se você está para algum setor, chega nessa área e vê qual que é o principal problema dela. O que a empresa precisa solucionar para dar certo?
Você tem que ir nessa mentalidade e diagnosticar isso aí. Segunda coisa, encontrar a oportunidade. Se você consegue enxergar e diagnosticar o problema, você consegue diagnosticar as oportunidades. Se você consegue enxergar isso aí, você chega na solução, que é a terceira e última porta. Então diagnosticar, oportunidade e solução. Se você segue essas 3 portas, você consegue se destacar no mercado, que, como você falou mesmo, se você faz a média, você já consegue se destacar nesse mercado, né? E outra coisa, para a gente conseguir ter destaque nessa questão, passando para a próxima pergunta, você acredita que qual que é a estratégia mais importante? A inovação ou o aprimoramento? Os dois. E por quê? Os dois? Nós vamos inovar e aprimorar. Eu concedi uma Perfeito. entrevista num podcast há um mês atrás. Em 1984, eu abri meu primeiro açougue na cidade de Pirassununga, minha terra natal. 1984. Eu era um jovem empreendedor com 23 anos. Nesta época, as donas de casa, eu ainda emburlava, a cidade inteira ainda emburlava carne no jornal. Nossa. E algumas donas de casa ainda levavam aquela bacia ou a panela para pegar a carne no açougue, para você não emburlar no jornal. Mas eu já tinha estudado fora. Eu já tinha estudado fora de Pirassununga. Então, o açougueiro que tirou de emburlar a carne no jornal na minha cidade fui eu. Você já trouxe Já trouxe a inovação. Exatamente. A primeira máquina de vácuo na cidade de Pirassununga foi eu que comprei. A primeira máquina de vácuo em 1988, mais ou menos. Já fazia uns 4 anos que eu tinha açougue. Então, eu sempre fui muito ligado à tecnologia, à mudança. Porque a mudança e o aprimoramento é que faz isso. É junto. É junto. Não dá para você, não. Eu junto. vou só aprimorar, eu vou só mudar. Você tem que fazer uma conciliação dos dois. Então, eu vejo mercados hoje que eu trabalho de consultoria e eles estão estagnados, acreditando que não vai chegar e vai chegar um concorrente. Você falou sobre esse processo que você passou, né? Qual foi um dos maiores desafios que você enfrentou ao longo da sua carreira? Você comentando agora que conseguiu trazer essa inovação, né, para a sua cidade, no caso. Qual foi um dos seus maiores desafios que você enfrentou como empreendedor nessa carreira? Olha, ao longo de todos esses anos de açougue, o maior desafio que eu passei, que eu acabei... Nós perdemos em 1995, foi quando houve a transição do açougue de rua para o supermercado. Em 1995, 92, 95, os mercados começaram... Não tinha açougue, mercado nenhum tinha açougue. Açougues compravam no açougue de rua. E aí essa transição, ela foi muito cruel conosco, porque nós não tínhamos informações, nós não sabíamos, porque eu passei plano Bress, eu passei plano Collor, quando ele tirou o dinheiro da poupança, quando confiscou, você é jovem, não deve saber disso, mas seu pai sabe muito bem disso, que o governo pegou todo o dinheiro da poupança, meu não pegou porque eu estava devendo, então não pegou nem um centavo meu, nunca pegou, eu sempre fui empreendedor e eu não acredito em banco. Para eu, investimento é boi e imóvel. Eu sou aquele cara raiz conservador, mesmo. raiz. Por conta que é base. Passa ano, entra ano, é isso aí que fica. Eu estou no ramo de carne faz 60 anos e nunca vi crise. Exatamente. Então, quando veio isso que foi para o mercado, nós passamos pano Bress, pano Colo, passamos confisco de boi no pasto. O governo confiscava boi no pasto para vender para o povo. Só que o dono de boi não deixava você entrar na fazenda. Era obrigação do governo. E o governo tabelava a carne. Então, o supermercado abriu o açougue, nós vendíamos colchão mole a R$5, ele abriu a R$2,99. Nossa. Ele usava a carne para atrair o cliente e pegava cheque para 90 dias. O açougue, nós comprávamos carne com 15 dias, se não pagasse com 15, o frigorífico cortava. Então nós acabamos... no estado de São Paulo, em 1995, fechou 3.500 açougues. Fecharam as portas. 3.500 açougues fecharam as portas no estado de São Paulo. Foi uma crise forte. Foi uma crise forte, que é lutar contra uma formiga com elefante. Porque o mercado abrindo, com prazo, vendendo muito. E olha que coisa interessante. Em 2011, eu já em Campinas, estudando, eu concedi uma entrevista para uma revista e a revista queria saber o que foi essa transição em 1995. E eu falei que os donos de açougues que viraram empregados mal remunerados de supermercado, os filhos iam dar o troco e iam abrir grandes casas de carne. O Brasil hoje tem jovem que abre uma boutique de carne na porta de um supermercado. E vende. Ele vai embora. Vai embora. As casas de carne de rua estão tirando 5%, 6% de venda do supermercado.
Você vê que é uma área que hoje, muitas dessas áreas elas estão ficando muito mais modernas. Antigamente, o açougue, como mesmo disse, que mudou até o nome, hoje a gente fala boutique de carne. É. E você vê que antigamente tinha aquele atendimento escasso, aquela questão que era jogada, as carnes não eram muito bem tratadas como hoje a gente fala de cortes, fala de coisas. Então, pegando esse gancho, você acredita que a tecnologia ajudou o mercado de carnes? Muito. Foi o principal fator da tecnologia. Eu abati boi quente e vendi carne quente no açougue. Eu abati boi no sítio de perua, levando carne. Hoje o caminhão chega refrigerado. Com tecnologia, com 5, 6 graus, com positivo, com RT que examina a carne, com escolha. O açougueiro consegue hoje, o açougueiro de boutique, ele qualifica a carne. Sim. Eu quero boi de tal peso até tal peso. Se não chegar, ele não recebe. Ele paga mais caro por isso. Os melhores profissionais do ramo de carne hoje, açougueiros, que eu também não gosto desse nome, eu falo que são artesão em carnes, eles estão nas grandes boutiques. Claro. Porque as boutiques pagam o que eles merecem e os mercados não. Então, esse é o grande desafio do mercado, é o futuro do mercado. Ele vai ter que lidar com isso e ele não tem a qualidade da carne que a boutique de carne tem. Incrível. Então, meu grande desafio foi esse. Falando sobre carne, como você vê o futuro do comércio de carnes daqui 5 a 10 anos? Qual que é a sua previsão do futuro de carne? Você acredita que vai estar em crescente, vai estar em decrescente? Como você acredita que o mercado de carne vai estar daqui a 5 a 10 anos? Sempre crescendo. Eu estou no mercado de carne há 57 anos. Eu estou no mercado de carne. Eu nunca vi crise de carne. Carne não existe crise. Não tem crise. Entendeu? Por quê? Brasil é o maior produtor de boi do planeta. Sim. Então, hoje nós temos 220 milhões de habitantes e temos 250 milhões de boi registrado e mais um pouco sem registro, que não tem o controle. Então, tem mais boi do que humano no Brasil. O Brasil é o maior consumidor de carne do planeta. Nós perdemos para a Índia em um determinado tempo por causa de boi, de criação de boi, mas o maior consumidor de carne do planeta Terra é o Brasil. Então, de que forma vai regredir? Não vai regredir. Vem crise, sai a crise, levanta a crise, boi fica no pasto, começa de novo, abaixa o preço, o consumidor consome. Isso já não tem nem acontecido tanto. Quando o boi aumenta e quando ele tem uma queda, não aumenta o consumo dele em dobro. Entendi. Não tem aumentado. Mas eu acredito que nos próximos 5 anos vão estar melhor do que hoje. Exportando mais, com mais consumo, com poder aquisitivo maior de consumir mais carne, com grandes boutiques de carne, com supermercado aperfeiçoando, porque o supermercado ele está atento, ele está vendo que ele está perdendo cliente, ele está perdendo. Eu fiz uma consultoria há um mês atrás, a preocupação do dono era essa, ele perdeu 11% de venda, 7% de venda num açougue que tinha 18%. Muito grande. Então é muito grande. E onde estão esses clientes? Tá na boutique. Tá na boutique de carne. Porque não deixou de comer carne. Não, e outra, se você for ver, eu não sei como é que tá na questão de carne, mas nesses últimos 15 anos, mudou muita coisa. No caso, eu digo sobre tudo porque a questão da tecnologia deixou as coisas muito mais amplas e todo mundo tem acesso à carne. Antigamente, como a gente estava conversando agora, sobre o que era alguma carne nobre. E hoje em dia, pela tecnologia de profissionais que migraram também para essa parte tecnológica, estão trazendo a carne de uma forma mais fácil. O que é um corte de carne, né? Qual que é um corte de picanha, contra filé, isso, aquilo. Antigamente a gente não sabia disso. A gente chegava e ficava refém do profissional da carne. A gente não tinha essa escola que a gente tem hoje, que a gente pega o celular, vê alguns profissionais que falam sobre carne, a gente tem uma aula, né? Então, eu acredito que daqui 5 a 10 anos também, esse mercado de carne, óbvio que a gente vai crescer. Como você deu essa aula aí pra gente, é óbvio que a gente vai... Hoje, quando você chega em determinados açougues, muito no Paraná e já em São Paulo, em vários lugares, tem boutique de carne que você coloca o celular, pega o QR Code do boi que está sendo vendido e você vê qual é a fazenda, a alimentação dele, pai e mãe. Espessura de gordura. Ah, que isso. O ângulo certificado está assim hoje no Paraná. No Brasil todo. Brasil todo. Só você clicar, vai ter o QR Code no açougue. Você vai saber de onde é que você está comprando. Você vai saber de onde você está comprando a carne, a origem da carne. Da onde veio o boi, a fazenda, o que ele se alimentou, qual é o pai, qual é a mãe. Tem todo esse processo para chegar na mesa. Isso é a diferenciação de ser profissional, né? Ser profissional. E a tecnologia que chegou, E a tecnologia que chegou. Que hoje em dia está cada vez mais. E aí, se a gente sabe usar, a gente consegue evoluir muito mais que as pessoas que não têm esse acesso. Hoje em dia, eu conheço pessoas também que trabalham nesse ramo de carne e teve que mudar de profissão para não conseguir acompanhar essa novidade, né? Que no caso, como você falou sobre QR Code, não sei o quê, de você transformar a casa de carne em um boutique, né? Que hoje em dia tá muito comum isso aí. E há 10 anos atrás as boutiques não tinham sucesso. Não tinha sucesso. Era assustadora.
Por conta da tecnologia que trouxe esse certo glamour. Eu não sei se você lembra, mas aconteceu a mesma coisa com uma barbearia. Antigamente, no barbeiro, era só aquele senhorzinho que cortava o cabelo do bairro inteiro. Hoje em dia, se você vai em qualquer barbearia, já mudou aquele nome. Você tem toalha quente. O seu tratamento é diferenciado. Ar-condicionado, uma cerveja, o cara quer tomar uma com gás, sem gás, a toalhinha no rosto. Saiu, então, né? Eles deu aquele padrão, aumentou pela questão da tecnologia. Então, isso ajudou quem quis acompanhar. Então, inclusive também, como a gente estava conversando sobre... Tem área, igual, tipo a carne que a gente estava conversando agora, que a pessoa consegue evoluir. Mas tem área que se encerra. Qual conselho você daria para quem quer mudar de carreira atualmente? Como você daria? Qual que é o conselho que você daria para quem está pensando em mudar de carreira? Olha, às vezes nós estamos numa área que não dá resultado e a gente fica insistindo, né? Então hoje tem muita informação. A tecnologia está aí, está trazendo muita informação. Boas e ruins. Boas e ruins. Você precisa saber filtrar o que é bom, que a rede social está falando que todo mundo é feliz, todo mundo ganha dinheiro, todo curso que você vende vai levar a solução do seu problema. Então você precisa saber filtrar isso nas redes sociais. Então eu me espelho muito e eu sou protagonista da minha vida. Tá? Então eu fui açougueiro, eu sou açougueiro, fui até um determinado tempo. Quando eu perdi tudo, quando eu quebrei, eu falei, não, eu fui num supermercado na minha cidade para levar um currículo. Depois de 26 anos de açougue, eu falei com um amigo, que o amigo falou com o dono do supermercado, e o dono do supermercado foi para me levar o currículo para o gerente. Ele colocou o currículo meu no bolso, porque também não tinha muito o que colocar no meu currículo. Tive açougue 26 anos. Ele falou assim, olha, se eu precisar eu te chamo. Colocou meu currículo no bolso. E graças a Deus que ele fez isso. Porque ali eu falei, eu tenho que ir embora, porque eu não vou morrer trabalhando de açougueiro. Eu não quero isso para mim. Então foi quando eu saí da minha cidade natal, Pirassununga, eu fui fazer bico em uma casa de carnes em Leme, que esse dia eu fui visitar uma cidade de Leme, que é 20 quilômetros de Pirassununga. Eu fui visitar um rapaz que é meu patrão, foi meu patrão, a gente é amigo até hoje, deixei as portas abertas para isso. E na época ele me pagava R$70 por dia. Então você imagina um cara que foi açougueiro, que teve 4 casas de carne, que vendia 50 boi por semana, que teve 40 açougueiros. De repente não. Isso foi... Estava escrito que eu ia quebrar. Eu não tinha mais recurso para lidar com os grandes. E, de repente, eu fui ganhar R$70 por dia para trabalhar de açougueiro. Então, eu ficava ali desossando carne o dia todo, mas eu... Dentro de você estava totalmente diferente. Mas é o que eu falo. Hoje em dia, você tem que ser para ter. Ser para ter. E ali, dentro de mim, eu abaixava a cabeça ali, eu desossava, mas eu sabia onde eu queria chegar. Então, eu falo sempre uma frase em todas as minhas postagens. Continue constantemente em movimento e atento às oportunidades. Porque a oportunidade passa e você não enxerga. Exatamente. Você não vê. E nesse trabalho, um dia eu fui para Campinas levar carne. Fui como lombador em um açougue. Fui como lombador de carne, descarregando carne no braço, um açougue. E o rapaz perguntou, acho que o motorista falou com ele, falou que aquele rapaz lá já teve açougue. O cara foi lá conversar comigo. Você não quer vir para Campinas? Falei, mas o que você quer que eu faça? Aí eu quero que você coordene as desossas minhas, que a gente faz no açougue. Quanto você me paga? Eu te pago X. Era só o dobro do que eu ganhava. Quando eu começo? Segunda-feira, eu não tenho onde morar. Você vai morar no apartamento meu. Tá vendo como é que quando eu vim para Campinas. Então, eu fui fazer uma palestra. Mas dentro de você já tava esse gás que é o seguinte, eu vou passar por esse deserto, eu sei que eu vou passar. Eu estou passando, eu vou passar por isso e vou chegar. Mas o empreendedor, ele sabe aonde ele quer chegar, ele só precisa de uma ferramenta até lá. Exatamente. Às vezes a gente começa algo sem querer. Às vezes eu já fiz muita coisa que eu não queria fazer, mas para alcançar os meus objetivos eu tive que fazer. É sem orgulho. Tem que fazer, vamos sentar a cabeça e vamos fazer a situação, vamos partir para cima, que muita gente não quer. Não. Que acha que é empreendedor, mas você só vai viver um inferno. A vida de empreendedor é um inferno todo dia. É 24 horas com problema, mas se a gente sabe que a gente tá dentro da gente, que a gente vai alcançar aquilo, a gente vai chegar lá, não importa, igual você passou por isso, eu imagino, os dias que você acordava, não, vou ter que começar lá atrás de tudo que eu passei anos empreendendo, tendo um patamar de... É pior quem nunca teve e não ter, do que quem teve e perdeu. É a pior coisa, porque você sabe como é que é um carro confortável, uma casa confortável. E quando você tem e perde, você sabe que você voltou, muita gente para ali e fala, não vou mais Isso dentro de mim, porque eu entrava 4 horas da manhã. Eu saía meio-dia nessa cidade, 20 quilômetros. Então, tinha um ônibus que saía de Pirassununga às 3h30. E ele passava no Leme às 4h10, 4h15. Eu levantava 2 horas da manhã, porque eu tinha que ir a pé até a rodoviária.
coisa de uns 2 quilômetros, pegar este ônibus, esse horário, e quando eu chegava em Leme, 4h10, eu andava mais 3 quilômetros a pé. Então você imagina, para quem teve o que eu tive, ter que voltar a passar tudo isso. E o que te motivava, Paulo, para você continuar isso aí, todos os dias, olhando para essa situação, o que te motivava a seguir em frente? Olha, fizeram essa pergunta numa entrevista que eu fiz lá em Limeira, numa palestra. O que motiva o homem? Sabe o que motiva o homem? Desafio e dinheiro no bolso. Era nisso que eu pensava. E era isso que fazia eu correr atrás. Eu não vou ficar aqui. Os caras perguntavam, eu não vou ser açougueiro. Eu tô aqui de passagem. Eu sei onde eu vou. Logo em seguida, em Campinas, eu fui pro Itaú. Eu falei para alguns amigos meus. Eu não vou ficar aqui de açougueiro. Eu não quero ficar. Então, eu não sou isso aqui. Eu não sou isso aqui. Eu vou ser empreendedor. Tem pessoas que falam assim, às vezes falam, eu acho que está na hora de eu parar, alguma coisa, querendo diminuir, né? Aí a pessoa fala assim, olha, eu não sei se tem vida após essa, mas se tiver, o Paulo está fazendo como ele vai empreender na outra vida. Exatamente. Eu sou empreendedor. Então, quando eu fui dar aula no Itaú, Instituto de Tecnologia de Elementos, que era fazer curso de desossa, ali foi quando eu concedi uma entrevista e quando eu fui descoberto. Fui descoberto quando eu concedi essa entrevista para a revista, eu fui descoberto como profissional da área. A jornalista me perguntou, Paulo, por que você não faz um site para você fazer consultoria? O que é isso? Consultoria, Paulo, levar o seu conhecimento, a sua experiência para outras pessoas. Ali começou tudo. E aí eu comecei. Com 52, eu prestei vestibular. Eu já era técnico agrícola, eu prestei vestibular para ciências sociais. Não, mas aí que tá, com 52 anos... 52 eu entrei na faculdade. Prestar um vestibular para você iniciar a sua vida com 52 anos, e tem muita gente que acha que com 25 tá perdido. Já desanimou. Ah, não, tá triste, porque... Já desanimou. Porque o mundo da internet traz esse mundo ilusório para as pessoas que todo mundo tá bem. Todo mundo tá bem, todo mundo é rico, todo mundo é feliz, todo mundo tá 100% feliz, mas por trás daquilo lá, as pessoas que vivem muito de aparência, que se perde um pouco. Agora pensa, o Paulo que passou por tudo isso aí, com 52 anos, começar uma nova faculdade e daí começar a sua jornada. Mas é o que eu falo, talvez as coisas começaram a mudar de um dia para o outro. Mas esse dia demorou anos batalhando. Mas a faculdade, quando eu fui para a faculdade, quando eu prestei o vestibular, porque eu fui num trabalho com alguns professores e eu fazia o curso de corte. E aí você vai com aqueles professores, os caras com mestrado, doutorado, PhD. Mas não tem o... Você tá cortando carne, tá tudo certo. Mas eu fui jantar com eles. E como que você vai jantar com essas pessoas? Você vai conversar sobre o quê? Sobre carne? Na outra semana eu cheguei e fui prestar vestibular. Aí eu fui pra faculdade. Quando eu fiz o teste vocacional, deu hora de humanas. Aí eu perguntei pro diretor, o que tem? Ele falou que tinha assistente social. Não gostei muito. Falei, não, assistente social não quero. Depois falou, eu acho que tem um curso aí que cabe pra você. Eu falei, o que é? Ciências sociais. Eu falei, que é estudo social? O que é? Cientista social. Eu falei, gostei do nome. Isso aí que eu vou prestar. Sociologia, antropologia e ciências políticas. Gênio. 52 anos de idade. E quando eu comecei na faculdade, aquele monte de jovem com 20, 22 anos na classe, você sentar no banco, no primeiro dia deu até um desconforto, né, rapaz? Mas no segundo e terceiro mês... Já dominou toda a Dominei, o pessoal convidando eu pro happy hour na sexta-feira, ninguém me perguntando se eu tinha 60, se eu tinha 52, se eu tinha 28. E aí, eu tive vários, assim, diferenças de estágio. Mas estar na faculdade junto com esses jovens foi o grande diferencial, porque eu saí da minha cidade, onde você fica perto de pessoas perdedoras, açougueiros desanimados, achando que tudo é o fim, satisfeito com o que você está ganhando, reclama com aquele 24 horas. Reclama, e pessoa pessimista arrasta a gente. O ambiente contamina a gente. Contamina. Você está perto de 10 pessoas que são... que te contaminam, você é a 11ª. Você está perto de 10 pessoas que pensam grande, você é o 11º. E na faculdade eu via jovens ali falando de 2040, de 2050, falando de política. E eu, na aula de política, eu fugia, que eu sou meio atípico a isso. Mas aí o que você quer fazer quando eu terminei? Eu vou especializar em sociologia. Foi quando eu especializei em sociologia. Logo em seguida, no 6º semestre, o diretor falou, Paulo, você não vai fazer pós-graduação? Mas não tem que terminar? Ele falou, não, pode começar já. Porque no 6º semestre, você já pode começar. Claro. Já emendei. Pós-graduação em gestão de pessoas. Em seguida, pós-graduação em análise de comportamento. Isso foi embora. Fiz na SLAC aqui em São Paulo. Mas o que eu vejo? Isso aí juntou a sua experiência com essa nova
geração tecnológica de curso, de não sei o quê, não sei o quê. Então, você acredita que isso foi a chave das coisas virarem? Eu tenho certeza. Tenho certeza. Foi isso que aconteceu. Porque você vira a chave, você tá... Porque se eu fico lá perto da pessoa perdedora, falando, não, o açougue não deu certo, você perdeu mesmo, fica aí trabalhando de açougueiro, tá tudo certinho. E eu sou inconformado, né? Eu sempre fui. Então, desde jovem, quando eu saí da minha cidade natal, com 14 anos, e tirei a minha identidade em São Paulo, na ditadura militar. Pra você ver, quando eu fui pro colégio agrícola. Então, tem que ser revoltado com a situação, senão as exatamente. coisas não vai. Então, eu sempre falo pra pessoas, você quer levar o Paulo? Conversa com o meu escritório, deposita dinheiro que eu vou chegar. Pagou, cheguei. Onde eu vou pra China? Vambora. Põe dinheiro. Não tem problema nenhum. Então, problema. tem pessoas, não, eu vou sair. Eu sempre falo, ó, você deu errado na sua cidade. Porque quando você dá errado na cidade pequena, dificilmente você vai se recuperar nessa cidade. Porque as pessoas da cidade não acreditam em você. Hoje... Perdeu a credibilidade, né? Perdeu a credibilidade. Eu ministro palestra no Brasil inteiro. Eu conheço hoje 25 estados do Brasil. Já tive dentro de 385 empresas fazendo consultoria. Eu já ministrei mais de 500 palestras ao longo desses 15 anos e já treinei mais de 60 mil pessoas. Então, eu tenho pessoas que vão no meu curso que ele é disputado. Na minha cidade, se eu for ministrar uma palestra, o meu preço, R$50, ninguém vai. Eu tenho alguns admiradores, mas a grande maioria, eu tenho a marca do cara que quebrou. A cidade pequena é isso, ela te crucifica. Não é a cidade, são as pessoas da cidade. Então, eu tenho muitos admiradores da minha cidade, mas eu também tenho esse cara. Mas é o valor que quebrou. É diferenciado. Exatamente. Por isso que se você compra alguma água no mercado é um preço, a água no aeroporto é outro preço, porque é o valor da onde você está. Por isso que o ambiente contamina a gente. Então, essa questão de você estar com os jovens, de você pensar diferente, porque hoje em dia, o jovem, a gente está pegando uma certa geração, não é todos, mas uma porcentagem, eles enxergam além. Eles estão querendo... Hoje, eu não sei se você vê, mas a riqueza, ela é mais falada, ela é mais aberta. Muito mais falada. Antigamente, você não fala sobre empreender, sobre nada. Então, hoje em dia, você vê jovem de 20, 25, 30 anos, já dando curso, palestra, vivendo disso, falando sobre riqueza, coisas que antigamente a gente via alguém rico, era muito distante. O cara tem um cara é rico, muito, e ganhando muito dinheiro, você não sabia de onde é que vinha esse dinheiro. Muito. Hoje em dia, você consegue chegar por conta dessa era. Outra coisa também que a gente fala sobre idade. Eu vejo muito de jovem, com 55 anos, 60 anos, achando que a vida acabou por algum fracasso que ela teve. Você acredita que a idade determina a vida de alguém? Não. De forma alguma. Tem que continuar correndo atrás. Então, tem pessoas que pensam, eu cheguei nos 50, já está na hora de ir parando. Tô mais fraco. Eu tenho menos tempo de vida. Às vezes, eu tenho alguma queda, sabe? Mas ela que nem eu falo, você tem vontade de comprar um açougue? Eu tenho, passou. Eu também tenho essas quedinhas assim, todo sabe? Porque a idade, ela te leva a... Porque você fica mais seguro, né? Isso, você tem uma mentalidade inovadora, mas o seu corpo, ele requer alguns cuidados. Então, você fica pensando nisso. Mas eu vejo, assim, pessoas... Às vezes, quando eu vou na minha cidade, eu vejo pessoas da minha idade que estão lá jogando a mesma dominó, coisa. Eu não sei se você vê. A pessoa passa na mesma rua, ela mora na mesma casa, ela anda com o mesmo carro, ela come no mesmo lugar. E a vida dela, essa rotina... Eu não sei como... Mas aí começa a ficar... parado, as coisas não andam. Então, essa questão de ser interior dificulta muito, porque as pessoas pensam ali o quê? É ter uma família, é trabalhar normal, é comer no mesmo lugar, é tomar cerveja no mesmo bar, é estar com as mesmas pessoas. Eu jogar o baralho no domingo, pessoas. Eu nem sei jogar. Mas empreender é muito difícil, né? Olha, segundo a pesquisa do IBGE, olha que dado interessante. 80% do empreendedor brasileiro morre até o 10º ano. Inglaterra, 80%, Estados Unidos, 78%, e Brasil, acho que 78% também. Por que essa taxa de mortalidade? Então a gente pensa, o Brasil é difícil de empreender. Empreender é difícil no mundo inteiro. Todo lugar. Quando você chega a essa estatística, as empresas que abrem, 387 mil empresas, que abriram o CNPJ, fecharam nos primeiros 2 anos do Brasil. Por quê? Porque elas são órfãos. É a pessoa que eu vou começar a empreender. Às vezes você vai para a rede social, o cara te dá uma dica de empreendedorismo que não é para você. Porque nós vamos entender isso. Isso é, por exemplo, eu tô na carne. Eu vou morrer na carne. Eu não quero ir para outro segmento. Sim. Porque eu estou num segmento que eu tenho entendimento, que eu tenho todo esse tempo, tenho toda essa vivência. Você domina. E que eu domino. Então eu vou mudar de que forma? Então eu me encontrei e falei, puxa, quando eu encontrei o meu nicho de mercado,
Onde eu falhei? Aí, porque quando eu comecei a estudar, eu falei, onde que eu errei? O que eu errei no meu açougue? Isso porque aí é principal, porque todo mundo erra e, tipo assim, fica tão frustrado com essa situação que não quer ver nem os erros. E isso que de você ver os erros que você cometeu, de não fazer mais, isso é fundamental. Fundamental. E tem que ter coragem pra você peitar seus erros. Falar, não, eu errei. Eu errei. Eu fiz assim porque, olha, o açougue que eu trabalhei, eu entrei com 10 anos, trabalhei até 14 anos. Esse açougueiro, eu falo, sempre ele foi meu segundo pai. E eu até escrevi o meu livro, que é O Lado Oculto do Empreendedorismo em Açougues, é uma homenagem a ele, esse açougueiro. E ele sempre falava para nós que o segredo do sucesso era levantar às 4 horas da manhã, trabalhar até às 8 da noite. Se você não alcançasse, para você levantar às 3. Quando eu fui estudar, eu descobri que eu estava errado. Porque eu fiz isso. Eu trabalhava, levantava 2 horas da manhã, 3 horas, eu levava carne para a prefeitura, eu desossava boi, eu comprava boi no sítio. Aonde é isso? O dono da Facebook levanta 3 horas da manhã, só para andar no jatinho dele na piscina quente. Não é? O dono da Uber anda no carro dele? Ele anda de jato. Mas o quê? A produtividade que conta. Porque eu conheço gente que trabalhava desde os seus 12 anos e hoje tem seus 60 anos e não construiu nada. Nada. Não é só por trabalhar. Você tem que saber para onde é que você vai. Então, se você trabalha muito também, você coloca aquele cabresto e fica trabalho, você não vai conseguir enxergar as oportunidades. Aí você não vai sair disso. Tem gente que começa numa área, morre nela, mas não evolui em nada. Matheus, e quando eu fiz os meus erros, eles são dolorosos, viu? Muito. Porque eu não tive a oportunidade, na minha geração, de ter a informação que tem hoje. Claro que a tecnologia está na mão, chega informação, é muito mais fácil. Faculdade à distância. Minha época, você falava de faculdade, rapaz, nossa, era uma dificuldade. Muito distante Muito distante. Meus filhos fizeram, a gente cuidou de fazer isso. Mas hoje a informação chega muito, muito prático. Então, eu tenho cliente hoje, que eu falo para o cliente sempre que na gestão, no empreendedorismo de açougue, a gestão é 90%. E 10% é o corte de carne. Eu tenho um cliente que ele fala que a gestão é 98% e 2% é o corte. E eu até falo sempre para as pessoas, corta um boi, desossa do jeito que você quiser, eu estou na outra sala. A hora de terminar de desossar, você me chama, vou te mostrar como é que ganha dinheiro com carne. Você entendeu? Porque é gestão. Esse é o prato principal que precisa ser servido à mesa do empreendedor brasileiro. Mas quem faz isso? Você vai na faculdade, você estuda história, biologia, matemática. Você estuda só a parte teórica, mas não tem como empreender. Não tem uma faculdade que te ensina a empreender. Porque mesmo que você aprenda, você vê que às vezes você vai na faculdade, na própria faculdade, você aprende algumas coisas, quando você coloca na prática, ela é diferente. Totalmente diferente. Nós falamos de análise de comportamento, eu estudei tanto isso, eu vivo isso todos os dias. Eu fui estudar análise comportamental para eu entender melhor as pessoas quando eu vou trabalhar dentro da consultoria. E aí você pega pessoas com N perfis completamente diferentes. E você precisa aprender a alinhar tudo isso, alinhar qual é o perfil. Então, foi uma área fantástica que eu ainda desejo me aprofundar mais. Eu ainda tenho o desejo, o sonho de fazer neurociência do consumidor. Que aí você vai conseguir juntar todas as pontas. Vou conseguir juntar todas as pontas. É porque isso aí, quando a gente E eu não queria, eu quero. Difícil. Eu vou fazer. Claro, a diferença. Queria. Eu não queria, eu quero. Eu vou fazer. Eu sempre falo, eu não tenho um sonho, eu tenho um objetivo. Exatamente. Porque hoje todo mundo pode ter sonho. Qualquer vagabundo sonha. Você vai dormir, você sonha em ter um Porsche, um carro. Isso. Agora, quando você troca o sonho pelo qual que é o meu objetivo, você vai colocar caminhos de conquistar aquilo. Então, para mim, eu sempre coloco essa frase. Não tenho um sonho, tenho um objetivo. E sempre sigo nisso, porque se você muda a forma de pensar, você consegue alcançar. Mas, poxa, meu sonho. Parece que o sonho tá tão longe que você não vai conseguir chegar. Não, você consegue chegar. Quando você coloca o A, o B e o C e você tá disposto a sacrificar por isso, você consegue chegar lá. Outra coisa, pra gente partindo para as nossas próximas perguntas. Na sua opinião, a gente está falando sobre empreender, né? Que é algo muito, muito difícil, como você falou, que a gente tem alguns sacrifícios e não é fácil. Às vezes a gente olha para alguns erros que a gente teve que passar e é doloroso, a gente passa ali suando. Mas a gente tem que entender que a chuva que atrapalha a venda do sorvete é a benção para quem vende guarda-chuva. Então não é que todo dia vai ser bom para você. Tem dias que todo mundo tem os seus maus dias. Mas para a gente ser um bom empreendedor, a gente precisa ter liderança. E quais são as qualidades mais importantes que um líder deve ter para você, para poder alcançar os objetivos? Olha, quando você fala de liderança empresarial, liderança dentro de uma empresa, dentro de um supermercado ou até o próprio líder, é essencial que a liderança, que a empresa saiba o perfil do seu líder.
Porque às vezes você tem, quando você identifica o perfil, o meu líder, ele é treinador. Exato. Porque Precisa vai entender. muito da... Qual que é o seu nicho, né? Qual que é o seu nicho? Mas a base sobre ser um bom líder, o que você acredita que seja para ser uma base para ser um bom líder? Olha, eu gosto muito do líder democrático e a base para ser liderança é ele entender o perfil dele, primeiro para você lidar com as pessoas, até na sua própria vida pessoal, você precisa saber quem você é. Você precisa se entender. Porque nós temos dois perfis, um que nós somos e outro que nós mostramos. A pessoal e a parte profissional. A parte profissional. Então você precisa entender bem quem é você, para você mostrar na parte pessoal. E profissional também. Qual é o meu perfil? E aí quando eu entendo o perfil de todos os meus liderados, mais facilita de uma forma, porque normalmente a empresa, ela é o perfil do dono. Sim. E se eu tenho a minha liderança precisa estar alinhada com o perfil do dono. E eu sou o líder para eu alcançar os resultados. Eu, de todos os perfis que eu já estudei, que eu trabalhei, o que eu mais gosto é o democrático. O líder democrático, ele consegue tirar tudo de todas as pessoas. Toda vantagem. Todas as vantagens, sabe? Ele participa, ele entende o perfil de cada um. Às vezes a pessoa chegou ali no açougue, ele não está pronto para atender, ele não tem um perfil de... Ele não está bem para entender, o líder já identificou esse perfil. Então, a identificação do perfil faz com que ele tire essa pessoa. Hoje você não está bem para atender, você vai ficar lá no fundo desossando carne. Vai para lá. Então, a importância é essa. A liderança para saber o perfil. Então, eu falo, mas líder tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Bom, nós já visto que nós temos a grande maioria das desistências de empresa é por causa de liderança e dono. Exatamente. E porque há esse conflito. Sim, há esse conflito. E para mim, a qualidade essencial que um líder tem é personalidade. Até você que tem seus inimigos, pessoas que você odeia, tem personalidade. Que se destaca, tem personalidade. Quando você tem personalidade, você consegue alcançar esses objetivos. É fundamental um líder ter personalidade, porque senão não vai conseguir liderar nada. É aquela coisa de, sim, tá bom, pode ser. Aquele tipo de pessoa caçamba. Pode ser, não, joga, beleza, não, tranquilo. E tem as empresas que colocam o líder em posto, sem saber se ele tem competência. Exatamente. ou não. Ele tem 20 anos comigo, da minha extrema confiança. Tem 30 de diploma, mas talvez aquela personalidade que precisa é daquele empreendedor que vive nas ruas, no dia a dia da vida. A faculdade da vida ela é muito mais qualificada do que alguém que tem 30 diplomas. Eu conheço gente que tem 4 diplomas e a vida dela não anda, porque ela não tem a experiência prática que a gente vive na veia ali, de passar por situações e encontrar soluções que você encontra sozinho. É você mesmo sozinho. Você tem que encontrar isso aí. Então, para mim, essa é a qualidade mais importante, é o empreendedor ou líder ter personalidade. E hoje em dia é muito difícil a gente estar falando sobre carne, como você mesmo comentou. A gente tem diversas concorrentes, né, nesse mercado, mas quais são as dicas que você dá e os ensinamentos para a pessoa que quer começar algo de carne, com diferencial, já competindo com essas boutiques, com essas tecnologias que você comentou? Quais são alguns diferenciais que você acredita para a pessoa que quer iniciar um comércio de carne? Olha, eu vejo muitas pessoas que às vezes são fora do mercado de carne, entendem que o mercado de carne é um bom negócio, e vai montar uma boutique de carne. Primeira coisa, plano de negócio. Eu quero abrir um açougue. Plano de negócio, tem que fazer um plano de negócio. Segundo, qual é o capital que você tem de investimento e qual é o capital que você tem de conhecimento para entrar no ramo de carne? Estamos falando de carne. Você tem conhecimento de carne? Não. Então procure quem tenha. Porque tem várias pessoas investindo em franquias de açougue. E não entende nada. Que não entende nada e estão durando 3 meses. Porque carne é complexo. Sim. É muito dinheiro, mas também... É muito dinheiro. Carne é complexo. Então eu quero abrir... eu vou abrir um açougue. Tá? Quanto você tem? Eu tenho 50 mil. Nem abre. Porque a carne hoje, depois de todo esse processo que você fez, plano de negócio, estudo sobre a carne, quem é o público-alvo? Uma coisa que está sendo extremamente importante hoje. Quem eu vou atender? Qual é o público que eu quero atender? Eu quero atender público A, B, C ou D. Paulo, qual é que ganha mais? Quando você vai atender público C e D, que é o maior consumidor de carne no Brasil, ele quer preço, qualidade e atendimento. Público C e D. Quando você vai atender o público A e B, a tabela vira. Só qualidade. Ele quer atendimento, qualidade e depois preço. Então, quando você vai montar a estrutura da sua loja, do seu açougue... A localização, ela já mostra que público você vai atender.
Então, qual é a margem que eu consigo ganhar num açougue A e B e num açougue C e D? Se você tem que vender preço, a sua margem de um açougue hoje C e D, você vai ter que vender muito, se matar de trabalhar 20 horas por dia e conseguir 15%. A margem é massacrada. Por quê? Porque você tem preço. Você tem preço. Você tem que concorrer com preço. Não é valor. É quantidade. Aí você vai lutar com aquele cara que trabalha com carne ilícita, com carne desonesta, com carne qualidade de carne ruim e com preço baixo. Com um prazo de 30, 40 dias. 40, 50 dias. Então como é que você faz com isso? Quando você vai atender o público A e B, mudou o quadro. Porque você não pode ter aquele açouguinho. Porque a dona de casa não para. O público A e B, ela não vai parar o carrão dela naquele açouguinho que tem só uma vaga. Vai. Tem que ter vaga para vários carros, para parar com exatamente. calma. Porque hoje a gente consome carne, a gente sabe disso. Tem que ter a carne de qualidade. Tem que ter calma. Tem que ter... Hoje em dia a gente vai em algumas casas de carne que o atendente sai lá do fundo, ele vem, te atende na porta, te leva lá, te explica carne por carne, faz na bandejinha, deixa... Aquele atendimento ganha a gente. Vale a pena. Mas a questão é, como você mesmo disse, o atendimento, se ele é bem atendido, ele paga o preço que for, porque ele tem capital para isso. Então, mas se você abre no C e D, ele não paga o preço. Ele não paga o preço. Então você tem que atender bem. Então, essas são algumas prioridades. Segundo, você vai começar, o terceiro, você vai começar com açougue. Quando você já fez todo esse planejamento, bom, eu tenho o planejamento de vender 50 mil reais por semana, 200 mil mês. Ótimo. Você tem que ter 3 semanas de dinheiro guardado. Esse capital tem que ser sagrado. Antecipado, né? Antecipado, porque para você comprar carne hoje no prazo de qualquer frigorífico, demora 1 ano para eles aprovar o seu cadastro. Eu sei disso. Você sabe disso melhor. Então, não vai começar com carne no prazo. Não. Então, de repente, o dinheiro dele foi até a montar, aí que ele vai, eu vou cadastrar o fornecedor. A hora que ele vai fazer o cadastro, ele faz o cadastro. Quanto que é o boi? 3 mil. Quantos bois você quer? Manda antecipado. Descarrega a carne amanhã. Então, e nós vamos sair daquela utopia de comprar carne no prazo, porque muito açougueiro pensa isso. Sim, comprar a prazo. Já comprar a prazo. E comprar carne a prazo, olha, um dos maiores índices de açougues que encerram suas atividades, ou quando eu vou fazer algum trabalho de consultoria, que a empresa está devendo 500, 600, 700 mil açougue. Eu já peguei açougue devendo 1 milhão. Qual é o problema? Prazo. E o frigorífico também não devia fazer isso, porque olha só, você tem uma goteira pingando dentro da sua empresa, você tem um vermelho, você está no vermelho. Primeira coisa que você faz, cheque especial. Sempre. Segundo, empréstimo no banco. Capital de giro. Capital de giro. Terceiro, o gerente joga pá de cal no seu túmulo. Juros e juros. Ele acabou de enterrar você. Então você vê a mentalidade do empreendedor como falta conhecimento. Porque se ele tivesse conhecimento, primeiro que ele não estaria nesse estágio. Se ele chegou nesse estágio, ele tem que buscar alguém que vá fechar a torneira onde está pingando. Ele tem que buscar algum profissional. Então nós temos hoje... E que vai vender mais. E que vai vender. E que vai entender isso. Porque apesar da pessoa contratar a consultoria, a minha venda vai aumentar em quanto? Depende mais de você do que de mim. Consultor não faz aumentar a venda. É para você entender, aprimorar e você trabalhar de uma forma correta. Exatamente. Então eu vou entender o estágio que você está, eu vou fazer um diagnóstico do seu açougue, vou entender onde está e nós vamos caminhar para que as suas contas sejam sanadas. Quando a sua conta sanar a sua conta, você vai deixar de pagar no prazo. De ficar preocupado, de comprar no prazo, porque você chega de manhã, você já dorme com o boleto vencido. Aí você chega no açougue de manhã, boleto vencendo e outro ligando. Você atende bem? Não. Não atende bem. A cabeça então, já está a mil. O trabalho da consultoria vai ter que tirar você de dentro do hospital, da UTI, levar você para a praça pública, sentar no banco e começar a ganhar dinheiro. Respirar e começar a ganhar dinheiro. Mas o Brasil, eu não sei outros países, estou falando do nosso país, nós temos uma cultura de desconhecimento muito grande. Então, eu vejo empreendedores que eles estão com dificuldade, às vezes vão buscar ajuda de um consultor do supermercado, que não é a minha área, ou de qualquer da sua própria empresa, que você vai buscar uma consultoria, você vai buscar uma pessoa que já passou por tudo que você está passando. Ele já sabe onde está a pedra. Olha, aqui nesse mercado, aqui... 5 minutos só que você conversa com a pessoa, você já entendeu a sua dor. Mas, porque já passou por isso. E hoje em dia tem muita pessoa que não passou aquilo que você passou. E hoje em dia fica falando coisas. Não, porque você precisa ser assim. Você tem que entender aquilo que a gente falou atrás.
das câmeras e procurar alguém que passou aquilo que você está passando para poder falar. Não tem como alguém falar de riqueza sendo que é pobre. Não tem como alguém falar... Você entendeu? Tem jeito, né? A conta não fecha. Então, nada melhor do que você dar consultoria. Você sabe o que te quebrou, quais foram os erros para a pessoa não cometer e ela conseguir passar dali. Então, mas olha como é difícil no país, porque nós temos um passo a passo quando a pessoa chega na minha empresa, né? Então, ela vê as redes sociais, ou alguém indicou, ela vai pro comercial que faz um diagnóstico que tudo está passando, e depois a gente marca uma entrevista para conversar com a pessoa e entender qual é a dor dele. Uhum. Nessa entrevista, depois ele volta pro comercial para tratar da parte financeira. Aí o cara falou, o quê? Mas o Paulo cobra tudo isso. E aí o que ele faz? Não, eu vou aprender com as minhas próprias dores. Eu já tive um cliente que falou isso. Não, eu vou aprender com as minhas próprias dores porque eu não posso. Eu acho absurdo pagar o que o Paulo cobra. Mas acha caro as suas experiências, mas é aquilo que vai impedir dela falir ou dela quebrar em si. Exatamente. Ou vai trazer a empresa de volta. Vai trazer né? a empresa Você acaba que ressuscitando a empresa. Então, às vezes eu tenho algumas pessoas que falam, Paulo, quanto tempo você fica no açougue? Quanto tempo você fica no supermercado? Quantos dias você vai? E eu já falo para ele, olha, eu vendo resultado. Sim. Eu não vendo hora de serviço. Eu vou até o seu açougue, vou fazer um diagnóstico. Eu posso ficar com você 30 dias, 2 dias ou 2 horas. Uhum. Eu vendo resultado. Nós estamos com um trabalho agora de uma empresa aí que eu falo que estamos ressuscitando um garoto que devia 1 milhão. Entendi. Ninguém mais para ele. Vai montar 2, 3, 10, 15. Ninguém. Esse garoto vai ser imparável no ramo de carne. Ele tem 35 anos. Agora, faz 2 meses que eu estou com ele. E nós já estamos comprando carne à vista. É outra coisa. Porque Com todo mundo 2 já meses. começa... A gente E agora ele sentiu o prazer de comprar à vista. Ele vende a carne no final de semana inteiro. Todo o lucro fala é assim, dele, 100%. Paulo, me ligou, Paulo, o que eu vou fazer? Olha, eu vendi X esse final de semana, não tem nenhum boleto para segunda-feira. 30% na sua conta de comprar carne, 70% na outra. Nós levantamos receita do próprio açougue dele para 3 semanas ele comprar à vista. E a maioria das consultorias que eu faço, eu cancelo os 28 dias. E aí que tá, a gente volta para a origem. Às vezes a gente acha difícil continuar, é só a gente olhar de onde é que a gente veio. Talvez se você tivesse parado naquela fase que você teve que passar andando, pegando um ônibus de manhã, depois de tudo que você passou, você precisou passar para poder hoje servir outras pessoas. Exatamente. Porque um bom empreendedor, ele serve tudo, ele serve em casamento, ele serve na vida amorosa, sentimental, espiritual, financeira. Ele tem que servir as pessoas para conseguir ter retorno. Então, isso tudo que às vezes a gente olha, a situação que a gente passa, e a gente acha que é o fim daquilo, mas talvez se você olhar da onde você veio e para onde você vai chegar, para quem que você vai servir, isso tudo que você está passando vai servir de experiência, referência, inspiração para outras pessoas. Então, olhando essa história, hoje vale muito a pena ter acordado 4 horas da manhã, passou uma dificuldade. Mas tem pessoas, né, rapaz, mesmo na consultoria, se você soubesse o que eu andei de ônibus. Imagino. O que eu andei de ônibus, o que eu andei dentro de Porque rodoviária. todo mundo vê, Paulo, só agora. Horrível. Todo mundo olha só agora. Uma vez eu fui numa cidade, eu acho que divisa do Uruguai. Alguma coisa assim, Paranavaí. Sei que eu fui no voo até Guarulhos, Porto Alegre, e de Porto Alegre, nessa cidade, tinha 800 quilômetros. E não tinha voo. Eu fui de ônibus 800 quilômetros. Então você imagina, no 12 ônibus, horas direto. não tinha leito, e o cara que sentou do meu lado pesava 150 quilos. Uma viagem maravilhosa. Uma viagem maravilhosa. E aí, qual que é o estímulo para você fazer uma viagem dessa? Eu ficava ali, né? Falei, nossa. Aí eu pensava bem, o que eu vou ganhar aqui? Eu demoraria 4 meses. Trabalhando então, sozinho, ótimo. tá bom. Trabalhando de açougueiro. Então, vamos lá. Vamos seguir. ponto. Então, esse era o ânimo de trabalhar. Entendeu? Então, esse é o ânimo que traz. É porque todo mundo vê. Na verdade, as pessoas só vê a chegada. Não vê aquilo que a gente conversou. É mais processo do que realização. A gente passa por muitos fracassos para quando a gente alcança, não fala, nossa, foi fácil, ou alguém ajudou, ou foi fulano, ou foi sorte, como as pessoas dizem. E isso aí é complicado, a gente tá no meio disso aí. Não é para todo mundo, mas por isso que a gente tá nesse meio para poder trazer essas qualificações. E falando sobre essa questão de passar por dificuldades, a gente passa por muita turbulência, né, na nossa vida. Você acredita que é uma oportunidade de crescimento pessoal e profissional, ou é um obstáculo a ser superado quando a gente passa por uma turbulência? Olha, é os dois, hein? Porque a turbulência, tem pessoas que não passam, que não conseguem, porque a dificuldade é muito grande.
é muita dificuldade. Se você for ficar olhando, você vai desistir. Eu conheço muitas pessoas que desistiram. A realidade dói, às vezes. A realidade muito, dói demais. Muito. E as portas não se fecham. Toda a porta se fecha. Todas as portas. Porque às vezes, mas o meu amigo não me ajudou. Mas como é que teu amigo vai te ajudar se você já tem os compromissos dele? Ele pode até te ouvir, uma palavra amiga, emprestar o ombro. Mas você tem que correr atrás. Você vai falar, você vai achar o quê? Porque você tem que ensinar o cara a pescar. Você vai dar o peixe todo dia? Você entendeu? Todo dia você vai dar o peixe? Então tem pessoas que não se satisfazem com isso. E tem outras que continuam correndo atrás. Então a turbulência, ela faz parte. Você vê, todos os grandes empresários, são pouquíssimos que tiveram turbulência ao longo da sua carreira. Isso ensina. Porque empreendedor vende, né? Empreendedor vende. Então, às vezes você montou um negócio, você fez tudo certinho e não vende. Então, quando você faz um plano de negócio, quando você vai empreender, quando você estuda a gestão do seu negócio, o que você faz? O que eu vejo? Nós vamos diminuir a margem de erro. Sim. Mas existe um erro. Existe. Então, quando você busca todas essas informações, você vai cercando. Olha, eu vou trazer esse açougueiro para entender. Eu vou abrir esse mercado aqui. Eu fiz um estudo, eu fiz uma geolocalização de quem é o público que eu vou atender. De repente, você faz tudo e não dá certo. Eu não sei se você já viu isso aí, mas tem gente que fez tudo certinho e deu errado na vida. E tem gente que fez tudo errado e deu certo. A pessoa não estudou nada, ela só foi ali na fé e acabou que... Hoje, se você for ver, a prática é muito mais, ela te dá muito mais retorno do que a parte teórica. Se você pega alguém estudado e coloca ela em algum setor que precisa ter prática, ela não vai embora. Agora, a pessoa que não conhece, mas ela toma atitude, ela tem destaque. Por quê? Ela vai pra cima. Se ela não sabe, ela aprende, ela vai e dá resultado. Então a gente vê muito disso aí, de muita gente que estudou e fez tudo, às vezes não vai e o cara que pegou cheque especial, cartão de crédito, parcelou, pegou um dinheiro, montou alguma coisa. É raro, mas acontece. Então quando é pra dar certo, você vai tentando. Uma hora vai dar certo. Você vê que os gestores da minha época, o que eles faziam? Gastavam menos do que ganhavam. E hoje em dia... Era gestão. É o contrário. Mas hoje não dá pra fazer isso. Entendeu? Hoje não dá pra você fazer isso. Você não pode ter uma empresa pautada nisso. Eu gasto menos do que eu ganho. Não dá para empreender. Empreender que jeito? Se você tem uma empresa, por exemplo, o pessoal que trabalha comigo, TI, ciência da computação, como é que faz? Como é que o cara vai conseguir viver? Ainda mais com essa nossa realidade, vivendo menos ainda? Não dá. Então a questão é a gente quebrar essa bolha. Inclusive tem até um estudo do OCDE que diz que para a classe baixa, passar para a classe média, demora 9 gerações. Então pensa comigo, você esperar 9 gerações para você sair da classe baixa para classe média, você entendeu? 9 gerações à frente. Então a única forma de você quebrar essa bolha é você empreendendo. Porque se você for viver a vida como ela é, ela vai te oferecer a média, que ela oferece para todo mundo. Que é aquilo ali, o salário. Agora o empreendedorismo, o empreendedor precisa correr. Tem pessoas que empreendem que ficam um ano sem ganhar nada. Ela só fica ali. Ela faz aquilo, até aquele retorno, mas não sai daquilo. Por quê? Ela tá plantando. Mas ela sabe que vai colher. Daqui a pouco ela colhe. Então, mas se você começa a empreender e você faz a sua reserva direitinho, do jeito que se você não for imediatista, o resultado vai chegar. Vai vir. Pode demorar anos, pode demorar ter um meses, ano, 2 pode ser anos, o que for. 3 anos. Então a gente vê vários empresários que não deu certo no negócio, deu certo no outro, mas precisa ter a gestão. A gestão hoje é primordial em qualquer setor. Isso principal. Qualquer empresa, empreendedorismo sem gestão hoje. E tá disposto para sacrificar, porque às vezes até com gestão dá errado. Então o cara tem que ter coragem. Deu errado, vamos seguir em frente. Qual foi o erro que eu cometi? Né? Como poucas pessoas fazem isso. Pegar isso e seguir a linha de raciocínio para conseguir chegar lá. Mas passando por tudo isso, Paulo, sobre essa turbulência, como a gente consegue ser resiliente e superar uma turbulência? Conte pra gente aí alguma superação que você passou, uma das principais que a gente estava conversando aqui, mas conte como você conseguiu ser resiliente e passar por alguma superação que foi necessário você ser resiliente para poder superar isso aí. Foi quando eu quebrei. Isso aí para você foi a parte principal. Porque de 95 até 2005, esses 10 anos eu sobrevivi. Eu sobrevivi esses 10 anos. Então, era para pagar só a faculdade dos meus filhos, estudar, ir fazendo, mas não tinha mais como passar uma tinta no açougue, não tinha como comprar uma balança. Então, vivia limitado. Chegava energia, você sorteava se pagava energia ou pagava o aluguel. Pagava aluguel, a única que eu não atrasava era os funcionários. O funcionário pagava todo domingo. Porque senão você perde. E aí, rapaz, de repente, em 2005,
não planejei para começar o meu negócio, mas eu planejei para parar. Eu planejei quando eu queria fechar o açougue. Já não estava aguentando atender cliente mais. Em 2005 foi o grande choque, foi quando eu parei tudo e junto com perder tudo, nessa perca de todo o meu patrimônio, turbulência toda, ainda veio a separação. Então você imagina, né? Isso aí pesa. Pesa, você perde tudo. Então eu sempre falo, eu perdi tudo. Porque perdi família, perdi... O sucesso, isso aí afeta a gente. Então, quando você perde a parte financeira, que já para um homem é complicado, você perder ainda o seu casamento, praticamente você tá no fundo do poço. Não, eu tava no fundo do poço e eu falo sempre assim, ó, eu fui pro fundo do poço. É que o fundo do poço tem mola. Tem mola. Mas, assim, você tá totalmente desacreditado. A sensação que eu tinha na época quando eu quebrei é que eu tinha lepra. Eu perto das pessoas, todo mundo corria. Eu falo sempre, é doloroso. Mas nem os meus filhos acreditavam em mim. Eu fiquei desacreditado. Eu nunca falei isso para meus filhos, frente a frente, eles podem ter visto em algumas entrevistas ao qual eu concedi. Eu sentia que eles não acreditavam em mim. Nem os meus filhos. Então você imagina só, depois de tudo que eu passei, eu sei como é que você vai virar o jogo quando nem o seu sangue acredita em você. As minhas irmãs me ajudavam, porque as minhas irmãs são minhas irmãs. Então, foi o meu apoio, foi o meu colo, né? Eu fui para casa de uma irmã e as outras todas acudindo, você precisa disso, precisa daquilo, o que estava faltando. E, rapaz... E quando sobra só a família. Só a família. Só a família, mas ninguém. Mais ninguém, Quando as coisas apertam, então, só sobra só a família. Nós somos em 3 homens e 3 mulheres, né? E as minhas irmãs, os meus irmãos, nessa dificuldade, me colocaram no berço, balançou e vamos embora. Vamos que nós estamos aqui. Isso aí foi a base. Não, foi a base. Sem a minha família, assim, acho que eu tenho muita força, sou um cara que tem força demais. Mas naquele momento, se eu não tivesse minhas irmãs próximas de mim... É porque a vida derruba os mais fortes, né, Paulo? Derruba tudo. Derruba. Tudo. E se você não tiver disposição, e eu também passei por isso, então eu falo com total propriedade nessa questão, eu passei por isso e a única questão que me manteve foi a minha fé e a minha ambição de alcançar o meu objetivo. Então, todos os dias a gente passa por essa... Quando a pessoa tem um desejo, uma determinação, você pode apanhar. Ah, pode. Você fica 1 ano aí apanhando, 2 anos, mas aquela coisa dentro de você não morre, porque se morrer, acabou. Se você olha pra sua situação e pra dentro de você e você fala, ó, não quero mais, acabou. Você não consegue mais seguir em frente, você desanima. Exatamente. E tudo depende só da gente. Não importa se fulano... Às vezes, se a sua família te apoia, igual muita gente fala, mas eu não tenho um pai que me apoia, não tenho pai... Ninguém precisa te apoiar, você precisa se apoiar, porque se você se apoia, as pessoas acreditam em você. Então você tem que convencer as pessoas que você é bom naquilo que você faz. Aquilo que você fazer vai dar certo, acabou. Não importa se família tá falando que não dá certo, se você quebrou, se você faliu, se você deve 10 milhões de reais, você tá do jeito que for. Se você colocar algo dentro de você e a determinação de vai dar certo. Não importa se vai passar por um tempo, por meses, por anos, não importa. Só que é difícil. É difícil, rapaz. E nem todo mundo tá pronto para poder passar por isso. E quando você tem que estar dentro da situação. Dentro da situação. Então, pra eu, naquela época, nossa, que dificuldade, rapaz. E eu fui morar com uma irmã e as outras 2 me apoiavam, me acudiam. E aí você fica pobre espiritualmente também, que você perde tudo, né? Às vezes você chega até a duvidar. Autoestima sua vai lá. Será que vai dar certo? Será que vai dar certo? A gente pergunta isso pra gente mesmo. E nessa Será época, que eu tô no caminho certo? Eu lembro perfeitamente, a minha irmã mais velha, nós somos católicos praticantes, né? Desde a minha mãe e tudo. E a minha irmã mais velha, um dia eu estava na casa da minha outra irmã, e ela foi lá e falou assim, meu irmão, eu quero que você vá num retiro que vai ter lá na cidade de Valinhos. Vai ser 3 dias e você tá perdido espiritualmente. Vai para lá, meu irmão, você precisa ir. E aí, eu fiquei naquela, vou ou não vou, porque eu fui, ela me pagou a van, comprou a toalha, o sabonete, tudo para eu ir. E aí eu fui na igreja que era para ir lá, eu fiquei de longe olhando a van assim, sabe? Só tinha mulher na van, rapaz. Só tinha eu e o homem motorista. Eu e o motorista de homem. Aí entrei naquela... Vambora, já tava ali. Eu falei, bom, do jeito do estado que eu tô, rapaz, e ali aquelas 15 morreu, vambora. Aquelas 15 mulheres rezando, e eu rezando, até chegando naquele lugar. Eu cheguei no lugar, não conheço o céu, né? Espero demorar. Mas eu cheguei no lugar lá numa paz, rapaz. Espiritual. Uma paz espiritual. Que conseguiu te preencher de novo. Eu fiquei 3 dias ali, em oração, com o padre, as moças que atendem ali, uma leveza, rapaz, que você não acredita. A parte espiritual de quem empreende é fundamental. Eu fiquei fiquei sexta, sábado e domingo. Eu voltei no domingo à tarde.
Na quarta-feira, eu estava sentado na frente da casa da minha irmã. Eu sempre sentava na frente ali. E tocou meu celular. Pai de santo, só recebia na época, né? E era um amigo meu, Paulão, o que você tá fazendo? Eu falei, fazendo o quê? Eu tô parado, rapaz, vai 3 meses procurando alguma coisa. Fui no mercado aqui, mas os caras não me contrataram. Ô, eu tenho um serviço pra você, rapaz. Tem um cara aqui em Leme, tá precisando de uma pessoa. E você é o cara. Você não quer vir? Eu falei, eu posso até ir. Você não vem pra entrevista? Eu falei, eu posso até ir, mas eu não tenho dinheiro pra ir no Leme. 20 quilômetros, passagem era R$10. Falei, onde você tá? Eu vou te buscar. Aí ele foi lá me buscar e eu fui negociar com o cara pra trabalhar. E aí, quando eu cheguei lá, eu falei um salário pro cara. Falei, vou ver lá como eu posso pagar isso aí pra você. Pago metade. Eu falei, metade eu não venho. Isso, metade eu não venho. Aí ele aumentou mais do que eu queria. Eu falei, tá fechado. Depois que nós saímos tudo lá, esse amigo meu falou, Paulo, se o cara não te contrata? Mas se ele me desse um terço, eu vinha. Ele falou assim, mas se o cara não te contrata, se não me contrata, você levava de volta. Você entendeu? Por que óbvio. Mas aí que tá... Mas tem que se valorizar, né? Claro, porque senão se você chegar lá aceitando qualquer coisa, ele vai te olhar como qualquer um. Nós temos várias histórias de vencer, de correr atrás, e se caiu. E eu falo sempre assim, ó, hoje, se você me tirar aqui de São Paulo, me levar no Amazonas, me deixar de short e com o meu conhecimento, eu vou vencer de novo. Vai dar certo. Vai dar certo. Tá vendo? Só não pode tirar o conhecimento. Só não pode O resto é com a gente. É rico daquilo que o dinheiro não compra. Né? De tudo que a gente é rico espiritualmente, conhecimento, tudo isso que o dinheiro não paga, e com isso a gente consegue ir atrás da riqueza com mais facilidade. Então, a gente indo para uma das últimas perguntas aqui, que conselhos você daria para a nova geração que deseja alcançar a realização? Os jovens que a gente está falando sobre essa, inclusive até o nome a gente colocou de geração, porque a gente costuma trazer 2 gerações, né, diferentes para debater um pouco, a gente chegar em um consenso. Quais são os conselhos que você daria para essa nova geração atual? Eu vou falar uma palavrinha mágica para eles. Comprometimento. O jovem da geração Z, ele é extremamente inteligente. Ele tá com um caminhão de informações. Ele tá voando no negócio de internet. Ele sabe tudo, mas eu vejo que na geração Z falta comprometimento. Então, o conselho. Eles já têm uma base para ganhar dinheiro. Se comprometa ao trabalhar, ou empreendedor, ou CLT, faça sempre o seu melhor. Porque se na empresa que você está trabalhando, você deixa de se comprometer, começa a relaxar para entregar um serviço, a outra empresa também vai ficar sabendo disso. Só que nós estamos num país tão competitivo desses profissionais, que você tiver todo esse conhecimento, então se entregue, se comprometa a ajudar a empresa a ganhar dinheiro, com todo o seu comprometimento, porque se você não estiver bem ali, alguma empresa vai ficar sabendo de você. Sim. Então, o jovem tem o conhecimento de sobra, tá tudo aí. Nós tá muito fácil. Tá muito fácil. Hoje eles têm condição de família que ajudou a buscar o conhecimento, que estudou, que fez uma boa faculdade, que tem como buscar o conhecimento. Porque hoje, para você ser um excelente empreendedor, ou você tem muito dinheiro ou know-how. Um dos dois. Né? Mas o jovem está cheio disso. Mas o que eu vejo que falta muito, eu vejo as pessoas não se entregando. Mas é em tudo também, né? Em tudo. E aí a gente não fala só questão de financeiro. Não. Relacionamento, você vê que hoje em dia dura 1 ano e olhe lá. Você vê a questão de saúde, a pessoa começa hoje, termina amanhã e já não volta mais. Então a questão desse comprometimento é geral. É porque as coisas hoje estão tão fácil que eu acho que perdeu a graça, né? Que antigamente as coisas eram tão difíceis que as pessoas tinham esse prazer de ter esse comprometimento. E hoje em dia mas o jovem ele quer dinheiro, como todo mundo, né? Como todo mundo. Então ele tem que ter esse comprometimento. Ele tem que ter esse comprometimento. O que eu vejo, porque nós vamos em supermercados, nós vamos em empresas, vamos ministrar palestra, você conversa com jovens que estão dentro da empresa. Ah, mas o meu salário, eu estou ganhando pouco, tá? Mas será que o seu salário é pouco? Ou você gasta demais? Precisa entender isso. Se realmente seu salário é pouco, ou você gasta demais. Logo que o Brasil vem numa faixa salarial que ela é do Estado, né? Não dá para você sair muito disso. Mas se você deixa de se comprometer, você passa a ser um mau ou empreendedor ou um mau colaborador. Sim. Com comprometimento, você vai mudar tudo isso. Então, se você estiver na régua, ali não precisa muita coisa, não. Se você tiver média, pouco. Na média, você vai. Se tiver as pessoas que trabalham em casa, as pessoas que trabalham com internet, TI, é assustador o que esse pessoal está ganhando hoje. Às vezes, quando você fala de salários, não é? Trabalhando viajando, às vezes a pessoa viaja. Exatamente, em casa, trabalhando viajando. O que eu vejo nos jovens hoje, e um conselho meu definido, se comprometam ou empreendedor ou CLT.
tenha um comprometimento com seus objetivos, tudo que você for fazer. Sim, porque hoje em dia a pessoa enxerga que o sucesso é só se você for empreender. Não. Hoje eu vejo muitas pessoas que são CLT, eu sou contra, mas a pessoa ela é CLT, mas ela é um ótimo profissional, tem uma vida boa, bom salário, vive bem. Entendeu? Igual você vê gerentes, CEOs que às vezes é contratado para poder tomar conta de uma empresa. A questão é como você faz e aonde você quer chegar. Isso aí é o primordial. E a última pergunta para a gente poder finalizar, Paulo. O que você acredita que... O que é a sorte para você? Olha, todo mundo fala que eu tenho sorte, né? Ganhei na Mega Sena. Olha, para eu, sorte é o resultado do histórico da sua vida lícita. Para eu, é isso. Perfeito. Sorte é o resultado da sua vida lícita. Ponto. É só definir, pegar essa reflexão e começar a analisar as suas vidas. As pessoas falam assim, o Usain Bolt teve sorte. Treinou 4 anos para baixar abaixo de 10 centímetros. E todo mundo vê isso, exatamente. É aquilo que a gente estava conversando. Não é? Que é o perdedor se tornar vencedor, assim, e todo mundo acha que foi sorte. Você acha que o criador do Facebook criou quantas redes sociais antes para poder fazer alguma coisa dar certo? Quantas pessoas montaram tantos carros para poder chegar numa marca correta? Às vezes eu tenho alguns amigos que falam assim, nossa, Paulão, mas tem uma sorte de fazer palestra hoje, ministrar palestra. Se você quiser passar o que eu passei... Vai passar o que eu passei. Então, a minha sorte de ministrar palestra depois de tudo que eu passei, é daquele garotinho lá que começou a bater no suíno em troca de tripa de suíno, vísceras, e ministrar palestra hoje no Brasil para 400, 500 pessoas, é o resultado do meu histórico de vida lícito. De fracassos, acertos, superações. Exatamente. É isso que faz a nossa sorte, né? É isso que faz a nossa sorte. Então, sorte não tem. Eu fui na casa lotérica e eu vou jogar porque eu vou ter sorte. Não. Quando você vai na casa lotérica e faz o jogo, você se deu a oportunidade de participar. Sim. Não é a sorte que vai ganhar assim. Então, é a sua atitude. Sorte não existe. Não tem um jogador que está num time no Brasil que vai chegar lá no exterior, num grande clube, e foi sorte. É treinamento, é competência demais, é muita humilhação. Porque quando você vai jogar bola, você é jovenzinho. Hoje não, é tratado, como rei. Mas a dificuldade era muito grande. Então, quando ele chegou naquele clube grande, foi muito trabalho. Mas muito trabalho mesmo. Então, às vezes você vê o cara, Paulo, mas aquele açougue lá, cara, olha a carne que ele vende, não tem condição. Não tem condição do cara praticar aquele preço. Então, ali, ou tem carne lícita, ou tem carne de má qualidade. Porque dono de boi, conhece algum pobre? Você conhece? Não, exatamente. Eu também não, de conhecer você me fala. Bom, gente, esse foi um pouco do Paulo Tadeu. A gente trouxe ele para poder conversar. A gente já tinha feito uma última live esses últimos dias. Então foi um prazer, Paulo, te receber aqui. Se você tiver mais algumas informações que você queira deixar para a gente. Mas para todos que não conheceram, acesse as redes sociais que a gente vai deixar aqui abaixo para cada perfil. Paulo, deixa as suas palavras. Bom, eu queria agradecer a oportunidade sua, né? Os podcasts são fantásticos, onde você tem a oportunidade de passar o conhecimento, de compartilhar tudo que eu aprendi ao longo desses anos. De levar essas informações às pessoas. O podcast é uma forma fantástica de levar esse conhecimento. Então eu agradeço a oportunidade, o convite. Espero em breve, né, a gente tá aí num próximo bate-papo. Claro. Porque sobre carne nós vamos falar o dia todo. Vamos, o resto da vida. Eu quero deixar a todos muito obrigado, melhores cumprimentos e nos acompanhem nas redes sociais. Um grande abraço e até mais. Tanta gente vazia, querendo se meter na nossa vida, dando pitaco no nosso namoro. Pra torcer contra tá cheio de nego, mas a favor dá pra contar nos dedos. Foto nossa beijando incomoda, ainda bem que tem amor de sobra. Mas tem horas, tipo agora, vontade de se jogar numa ilha, só protetor e amor na mochila. O céu de estrelas é nosso telhado, a cama é de areia e o beijo é salgado. Sem ninguém pra encher o saco, sem ninguém pra encher o saco.
Just calling my phone like I'm locked up non-stop. From the plane to the fucking helicopter, yeah. Cops pulling up like I'm giving drugs, nah. I'm a pop star, not a doctor. Bitches calling my phone like I'm locked up non-stop. From the plane to the fucking helicopter, yeah. Cops pulling up like I'm giving drugs, nah. I'm a pop star, not a doctor. Ayy, shorty with the long text, I don't talk, ayy. Shorty with the long legs, she don't walk. Yeah, last year I kept it on the tuck. Ayy, 2020 I came to fuck it up. Yeah, I want a long life, a legendary one. I want a quick death and an easy one. I want a pretty girl and an honest one. I want this drink and another one. Yeah, and I'm troublesome. Yeah, I'm a pop star, but this shit ain't bubble gum. Yeah, you would probably think my manager is Scooter Braun.